Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nessa noite reunidos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. E o texto dessa noite se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, capítulo 13. Versículo 8 até o verso 14. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Diz assim o texto: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que sejas príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Se tem uma coisa, irmãos, que nos desconcerta, o crente, né? Nós, povo cristão da igreja, se tem uma coisa que nos desconcerta é a gente ter aquela impressão que nós estamos falando, orando, pedindo, e a gente começa a sentir assim: Deus não está dizendo nada, Deus não está respondendo, Ele não está falando comigo. Eu estou orando, estou clamando, estou pedindo, eu estou colocando essa situação específica que eu tenho enfrentado, que eu estou passando, mas tenho orado, tenho pedido e não tenho visto resposta. E aí a gente não tem paz. A gente, além da angústia de estar passando por um problema, numa situação difícil, complicada, acrescenta-se a isso a situação de quem diz assim: Deus me deixou, Deus me abandonou, Deus não está dizendo nada. E aí nos sobrevém uma ansiedade que vai nos consumindo, uma solidão que vai nos massacrando, e a gente vai ficando desgastado com isso, mais do que a situação em si, mais aquela impressão e aquele conceito que nós vamos formando que nós estamos sós, que nós estamos por nossa própria conta. Nós encontramos, isso não é uma questão só nossa, pessoal, mas quando nós olhamos a Bíblia e vemos os personagens da Bíblia, vemos que várias pessoas, vários homens passaram por isso. Quando vemos a experiência de Moisés, diante daquela tremenda luta que ele enfrentava, diante daquele povo, ele chega a pedir a Deus a morte. Ele não estava suportando aquela situação,
era um fardo pesado demais e ele achava que ele estava sozinho com aquele povo rebelde, com aquele povo que estava sempre criando uma situação, um problema. Então Moisés pediu para si a morte. Elias seguiu o mesmo caminho. Quando ele se coloca dentro daquela caverna, quando ele se sente perseguido por Jezabel, por Acabe, quando ele se sente que ele não está obtendo resposta de Deus, ele então começa a desanimar da vida e ele diz: o melhor é morrer. Jonas pediu para Deus lhe tirar a vida diante da situação que ele estava enfrentando. Jeremias foi mais longe. Jeremias diz assim: melhor teria sido eu não ter nascido. Essas são expressões proféticas, expressões que nós encontramos de homens de Deus que passaram por essa experiência amarga. E como saíram dessa situação? Como superaram essa crise? Como enfrentaram esse dissabor? Eles receberam a palavra do céu. Nesse momento, Deus falou ao coração desses homens, eles oraram, eles choraram, eles buscaram o Senhor, e não no tempo que eles imaginavam, mas a resposta veio. O Senhor atendeu, o Senhor falou ao seu coração, o Senhor os reergueu. E nós, esses homens que nós falamos, nós encontramos eles reerguidos, tendo essa situação sido superada. Mas a questão é, e quando Deus não fala? E quando nós dizemos assim, por mais que eu insista, por que Deus não fala? Esse foi o drama de Saul. Saul é um personagem conhecido nosso, um homem que foi colocado para governar, para liderar aquela nação, conhecido como o primeiro rei de Israel, mas ele tinha uma tremenda batalha pela sua frente, enfrentar os filisteus que, vez por outra, estava vencendo a Israel. Era um povo bem armado, era um povo bem estruturado, era um povo numeroso, muito mais do que os israelitas, e Saul, vendo a dimensão do tamanho do problema que ele tinha pela frente, vendo a força do inimigo, vendo o exército muito mais numeroso, ele ficou assustado e ele foi tomado de medo. E aí ele consultou o Senhor. Ou seja, ele fez uma oração. E o texto diz que o Senhor não respondeu, nem por palavra, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta, não lhe respondeu de forma nenhuma. Ou seja, Deus não disse absolutamente nada. E uma pergunta que se impõe nessa afirmação: por que Deus não disse nada para Saul? Por que Deus não lhe respondeu? Primeiro que, naquele momento, ele transgredia uma ordem de Deus, um mandamento de Deus. Quando lemos 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, a quem ele não guardara. Essa era a situação desse homem. E aí a gente pergunta mais ainda, mas que transgressão foi essa? A ordem de Deus por meio de Samuel. Deus tinha dado uma ordem: tu, porém, descerás até Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto, para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias me esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare
o que há de fazer. Isso está em 1 livro de Samuel, capítulo 10, no versículo 8. Você vai e vai me esperar 7 dias. E o profeta vai vir, e o profeta vai fazer aquilo que é o seu mistério. E qual era o mistério do profeta? O profeta vai oferecer holocausto ao Senhor pelo rei. Esse era o seu trabalho. Ele era sacerdote. Era ele que devia agir dessa maneira. E o que aconteceu? De fato, o que aconteceu? O texto nos diz que Saul, ele até esperou os 7 dias. A ordem primeira, espera 7 dias. Ele esperou os 7 dias. Se cumpriu aquele tempo, e o profeta não chegou, Samuel não chegou. E aí o profeta não chegando, Saul pensou consigo mesmo e ele disse: então eu vou agir por minha conta, eu vou fazer do meu jeito. Ele estava sendo provado na sua fidelidade àquilo que foi a ordem do Senhor. O Senhor disse: tu vais esperar e o profeta vai vir. E o profeta vai chegar e o profeta vai sacrificar. Ele estava sendo provado nisso. Ele estava sendo provado nessa atitude. Mas ele foi traído pelo desespero. E ele agiu, quando a gente age no desespero, quer dizer, agir no desespero, irmãos, é agir pelas emoções. Quando a gente age pelas emoções, normalmente quem age por emoção, age equivocadamente. Age de uma maneira equivocada. É assim, nós temos razão e emoção. Isso são duas coisas, nós não podemos ser só razão, nem só emoção. Razão e emoção são coisas que fazem parte da vida. Nós somos racionais, mas também nós temos sentimento. O que nós precisamos aprender é não sermos só puramente emotivos. Agir pelas emoções é fazer aquilo que a gente depois vai se arrepender, porque quem age pela emoção é, como a gente diz assim, age no sangue quente. A gente fica chateado com alguma coisa, acha que não devia ser dessa maneira, e aí o sangue vai fervendo, a gente vai se esquentando, e aí quando a gente age como resultado de uma atitude, de um sentimento desse, a gente acaba fazendo aquilo que depois, quando aquilo passar, quando aquele ímpeto passar, a gente normalmente vai dizer assim, fiz bobagem. Ou tipo assim, eu falei o que eu não devia falar. Eu não devia ter me expressado dessa maneira, não devia ter dito dessa forma. Eu não devia ter me dirigido a fulano ou cicrano assim com essas palavras. Mas por que usou essas palavras? Porque ele agiu pela emoção. E agir pela emoção é agir pelo homem, pelo si. É agir pelo nosso jeito humano de ser. Então, na verdade, quando a gente diz assim, olha, a gente precisa aprender a contar até 50, até 100, sei lá. Ou como a Bíblia diz assim, anda mais uma milha. Essa milha que a Bíblia nos ensina assim, vai um pouco mais. Significa, tem um pouco mais de paciência. Aguarda, não toma decisões precipitadas. Não haja por instinto, não haja simplesmente emotivamente, mas para pensar naquilo que você está fazendo. Racionaliza as tuas ações, as tuas palavras. Pensa. Os cearenses têm uma expressão assim, você fala com eles, e aí assim, ele pense. Isso é uma coisa dos cearenses. Pense num camarada nervoso. Tudo cearense ele fala assim, esse negócio de pense.
Mas aqui está falando, pense do jeito de... Pense, racionalize. Saul não agiu assim. Saul até que esperou os 7 dias. Era para esperar 7 dias, ele esperou. Mas deu 7 dias, não está acontecendo nada. Aí ele disse, então eu vou fazer do meu jeito. Só que não era outra pessoa, senão o próprio Deus que estava dizendo isso. E quando Deus diz, espere, espere. Aguarde. Deus sabe aquilo que ele está fazendo. E aí ele começa a se justificar, o Saul, olha, eu fiz isso, porque no momento que ele agiu aquilo que ele não era para fazer, ele não era sacerdote, ele não podia sacrificar, ele não podia oferecer sacrifício, mas no momento que ele assume o lugar de outro, no momento que ele assume o lugar profético, no momento que ele toma o lugar de Samuel, e veja que é nesse momento que o texto diz que Samuel chega. E aí Samuel diz, o que está acontecendo aqui? Não era para ser dessa maneira. E aí ele começa a argumentar, poxa, o povo começou a se dispersar, o povo começou a se espalhar, eu fiquei preocupado. E aí chamou seus auxiliares, mandou que então eles colocassem ali diante dele o sacrifício, o holocausto, as ofertas pacíficas. Ou seja, ele assumiu o lugar de profeta, ele ministrou diante daquele sacrifício, ele fez-se sacerdote por si mesmo. Ele disse, então agora eu vou ser o sacerdote, agora eu vou ser o profeta, agora eu vou fazer do meu jeito. Irmãos, tem tanta coisa assim hoje por aí, tem tanto lugar, tantos lugares, com tantos aventureiros, oportunistas, gente que age por conta própria, gente que a si mesmo se intitula profeta, sacerdote, bispo, apóstolo e outras coisas mais. E aí, como é que você é isso? Bispo, profeta? Não, eu mesmo, fui eu mesmo. Foi a igreja? Não, eu resolvi que agora eu vou ter esse título. Isso não foi só no tempo de Saul, não, isso está presente aí, hoje, entende? Quer dizer, não é a instituição, não é a igreja, mas é a pessoa. São situações que aquele grupo aqui está centrado num determinado indivíduo. A igreja de Deus é a comunidade daqueles que são chamados para constituir um povo, e esse povo é chamado povo de Deus. O pastor da igreja é aquele a quem Deus constituiu como profeta. Não é ele que se chama a si mesmo para ser profeta, para ser pastor. Não é isso. Quando o indivíduo faz isso por si próprio, é um desastre, no que diz respeito à igreja e à palavra. No que diz respeito a negócios, isso é outra coisa. Mas no que diz respeito à palavra, é preciso ser chamado por Deus. Paulo diz assim, eu fui chamado desde o ventre. Eu fui chamado para ser profeta, pastor. Eu fui chamado para pregar as insondáveis riquezas de Deus, Efésios 3:8, e fui chamado para pregar isso aos gentios. Amós diz assim, eu era boiadeiro e Deus me tirou diante do gado e disse, você vai profetizar. Ele diz, eu nem era da geração de profetas, eu nem era da escola de profetas, eu não era nada disso. Amós faz questão de dizer isso. Eu estou profetizando porque Deus disse, você vai profetizar. Você vai entregar uma profecia. Jeremias tentou de todas as maneiras fugir do chamado. Chegou a ponto de dizer assim para Deus, eu sou muito novo, sou uma criança, aquela coisa. Não quero isso. Moisés se desculpou com Deus, eu não sei falar direito.
Deus teve que ter uma paciência com ele. Eu vou colocar Arão do teu lado. Ou seja, os homens de Deus, profetas de Deus, foram colocados nessa função porque Deus os chamou. Não é o indivíduo que se constitui profeta ou pastor. É preciso um chamado. Hoje, na atualidade, a gente diz assim, e como é que se dá isso? Deus vem para o indivíduo e fala para ele ser profeta, pastor, tem uma coisa assim, sobrenatural? Não precisa. Esse chamado vem por meio da igreja. A igreja começa a perceber que dentre os seus membros tem alguém ali que Deus está separando para. E quando aquela pessoa, ela própria, ela não percebe isso, Deus começa a fazer com que pessoas vá até aquele ainda não profeta e diz: escuta, você não quer ir para o seminário? Você não quer estudar teologia? Você leva jeito para isso. Aí a pessoa: por que estamos falando isso? Aí chega no outro dia, o outro fala a mesma coisa. Escuta, por que você não estuda teologia? Você leva jeito para essa coisa. E a pessoa vai para casa com aquilo na cabeça. Diz: as pessoas todas estão me falando isso. E como é que é isso? O dom não é nosso. O dom, quando Deus concede um dom para a comunidade. Não é um dom para que eu diga assim: eu tenho esse dom. Não é isso. O dom é para o serviço. Então Deus desperta a comunidade para apontar isso. Essa fala, escuta, por que você não vai se preparar? Isso já é Deus falando. Já é Deus dizendo, já é Deus usando alguém. Já é Deus usando uma pessoa. Então os profetas de Deus de ontem e de hoje não são pessoas que a si mesmos se nomearam profetas. Quem faz isso é o falso profeta. Mas o profeta de Deus é aquele que Deus diz: eu quero você. E a pessoa pula daqui, pula dali, tenta fugir, mas não tem jeito. E aí Paulo diz assim em Coríntios: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Sobre mim pesa essa responsabilidade de pregar o evangelho. Eu tenho que fazer isso. Então, Saul não foi chamado para ser profeta. Ele até andou pela escola dos profetas, um dia lá, mas ele foi a Gilgal. Gilgal tinha um seminário de profetas. Ele foi lá, mas ele não era profeta. Não foi chamado para ser profeta. Ele foi colocado como rei. O profeta, o homem que Deus falava, era Samuel. A missão e a função de sacrificar diante de Deus era de Samuel. Mas Saul se constituiu sacerdote a si mesmo, alegando que tomou essa atitude no versículo 12. A desculpa que ele dá no verso 12 é que: ó Samuel, eu agi assim, premido pelas circunstâncias. Esse é o problema nosso, às vezes, de tomar decisões que não devíamos, e com essa desculpa que as circunstâncias nos levaram a agir dessa maneira equivocada, daquela outra maneira. Não é? Então nós nos escondemos atrás de situações. Nos desculpamos diante as situações, as circunstâncias me colocaram contra a parede e aí eu tive que fazer o que eu fiz. Esse foi o erro fatal de Saul. Fatal por quê? Porque ali ele perdeu tudo. Samuel diz a ele assim: olha, procedestes neciamente, versículo 13, em não guardar o mandamento que o Senhor te ordenou. E por causa disso,
o teu reino não será confirmado. Ou seja, ali ele destruiu tudo. E aí agora ele está em apuros, diante daqueles filisteus, tendo agido dessa maneira errada. E aí, irmãos, a Bíblia diz sempre assim, olha, um abismo chama outro abismo. A pessoa quando começa a errar, ela pode cometer um erro. E todos nós cometemos erros. Mas a pessoa que cometeu um erro e ela não presta atenção, e ela não imediatamente não pede perdão a Deus, ela vai cometer o segundo erro com muito mais facilidade. E o terceiro mais ainda. Daqui a pouco ela se acostuma, aí nem liga mais. É essa expressão do salmista, um abismo chama outro abismo. O que é que nós vamos encontrar Saul fazendo? Você vai encontrar Saul lá na frente, aí lá no capítulo 28, aí encontramos Saul fazendo o quê? Ele estava vendo aquela situação difícil dos filisteus, vendo ele se aproximando, e aí ele consultou o Senhor, versículo 6 do capítulo 28, e o Senhor não lhe respondeu nem por sonho, nem por urim, nem por profeta, por nada. E aí o que fez Saul? Diz, tem alguma médium por aí, feiticeira? Então eu vou consultar. Olha a desgraça que esse homem começa a cometer. Um abismo chama outro abismo, é isso. O sujeito começou a caminhar junto com Deus, começa a fazer as coisas erradas, ora diz, Deus não está me respondendo, Deus não está respondendo não, então eu vou consultar uma cartomante, vou jogar lá um negócio, jogar as pedrinhas, vou não sei o quê, eu tenho que ter uma resposta. Às vezes as pessoas se colocam assim. Foi o caso de Saul. Foi consultar uma profetisa, uma médium, lá em Endor, famosa, essa passagem ficou famosa por conta de que é uma coisa que não tem a ver aqui com essa mensagem, mas que aquela coisa que apareceu e alguém subiu e disse, era Samuel e tal. Todo dia saiu um artigo na Vida Cristã, e a mulherada lá de Vida Cristã estava com os cabelos em pé. Aí me pediram para ir lá, eu fui lá, disse, olha, chegou esse artigo aqui, a gente tem que saber como é que se censura, não censura esse artigo, porque o autor do artigo está dizendo que era Samuel mesmo, que subiu aí, que apareceu. E aí, nós vamos publicar isso em Vida Cristã? Entende? Mas isso é assunto de outra pregação, não é essa? Que sair dá pano para manga. Então esse capítulo 28 ficou famoso por isso. Mas o fato que eu quero só mencionar aqui é que a queda de Saul. A que ponto e em que situação chega um homem desse, porque ele colocou na cabeça uma coisa, que nós começamos a falar, Deus não está me respondendo, Deus não está dizendo nada. E eu quero fechar isso dizendo o seguinte, 4 coisas, rapidamente. Quando há silêncio, irmãos, e quando a gente diz assim, silêncio no céu, significa que Deus prepara grandes coisas. Silêncio pode ser um momento de preparação. Silêncio não quer dizer inatividade. Às vezes você ora e você diz, não estou recebendo resposta. Pede uma orientação, mas continua confuso. Entrega o problema a Deus e aí no seu coração você diz, não está acontecendo nada. E aí a Bíblia diz assim, não se desespere. Na hora certa, na hora de Deus, Ele vai mandar do céu uma resposta para o seu problema.
Não se precipite, não haja por sua conta, dizendo assim: não aconteceu nada, agora eu vou dar do meu jeito. Não aconteceu nada, eu vou fazer como eu faria. Não faça como o povo de Israel, em Êxodo 32. Vendo o povo que Moisés não descia do monte, disseram a Arão: faze-nos uns deuses, um bezerro para que a gente adore. O desespero leva a isso. Segundo lugar, no silêncio, as orações são recebidas. Deus pode não estar falando agora, mas tenha certeza de uma coisa: Ele está ouvindo. O Deus que nós adoramos é um Deus que ouve. As canções que a gente canta diz: sei que Deus responde às orações. Isaías vai dizer assim lá no final da sua profecia: e será que antes que a gente fale, que a gente verbalize a nossa oração, o nosso pedido, Deus já está respondendo, porque Ele conhece a nossa mente e Ele conhece o nosso coração. Então não haja como Saul. Espere o tempo de Deus. Silêncio no céu, ação na terra. Pode ser que você ore e as coisas fiquem mais difíceis, mas eu vou dizer uma coisa para você: isso é um bom sinal. Não desanime. Deus age em silêncio e vai respondendo as nossas questões no seu tempo e à sua maneira. E nesse silêncio, em quarto lugar, Deus envia sua resposta. Envia os anjos e poderosas obras de libertação começam a acontecer. Deus vem atender e socorrer os seus escolhidos. Será que você está passando nesse momento da sua vida por uma situação como essa, dizendo assim: eu estou orando por esse problema, por essa situação, e Deus está em silêncio, não está dizendo nada? Talvez você esteja passando por esse problema nesses dias, nessa hora. Mas lembre-se que para o crente e para aquele que crê, grandes coisas estão preparadas para nós. Grandes coisas fez o Senhor, diz o salmista. Por isso nós estamos alegres. O socorro certamente vem. Não deixe de orar, não deixe de confiar, não deixe de crer, não deixe de trabalhar, não deixe de perseverar, não deixe de confiar em Deus. Ele é o nosso escudo, Ele é escudo para aqueles que confiam nele. E finalmente, Deus não se esqueceu de você e nem de mim, sabe por quê? Porque Deus não é homem para que se esqueça. Deus não esquece. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não fechou os seus ouvidos para ouvir o seu problema, não tapou os seus olhos para não enxergar a sua dificuldade. Eleve o olhar para o Senhor e espere. Deixe passar os 7 dias. Mas no tempo de Deus, Ele vai vir e vai trazer a resposta e vai trazer a solução para o seu problema. Salmo 40, versículo 1, diz assim para terminar: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Que Ele nos abençoe.